Neste vídeo, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz no ano de 1960, dizendo sobre o fim daqueles que materializarem o que foi recebido para executarem espiritualmente. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Pelos exemplos da Palavra de Deus, deduzimos que Paulo foi em todos os sentidos um servo desinteressado das coisas materiais. Esse fato não deprecia, mas enobrece esse grande vulto da cristandade, baluarte da fé redentora, esteio da verdade. O que a Bíblia demonstra é que o apóstolo não tinha o seu apostolado como uma profissão, semelhante à prática que alguns adotam hoje, mas como o dom de Deus. Não exerceu com domínio imutável ou eterno, como alguns costumam hoje entender, mas como uma obrigação temporária, uma tarefa recebida de Cristo. Um dever especialíssimo, todavia capaz de ser desempenhado por outro que Deus chame e aprove. Na sua segunda carta aos Coríntios 12:14, deu ele próprio poderoso testemunho disto, pois ali registra autenticamente a palavra de Deus, o assunto que abordamos. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Perguntamos: existiria nesse desinteresse do apóstolo algum descuido da sua parte para com a missão divinamente recebida? Não. Essa resposta a damos baseados nos fatos registrados nas Escrituras acerca da vida daquele servo de Cristo Jesus que se chamou a si mesmo de filho abortivo, não se considerando o homem fenomenal, insubstituível, como alguns hoje se têm em conta. O desinteresse do operoso apóstolo constituiu em não buscar honra para si, senão as que pudesse receber em Cristo, nem riqueza ou glória, senão a eterna. Prevalecendo o seu interesse em não materializar o ministério que não recebeu de homem algum, mas de Jesus Cristo, do qual foi feito servo fiel, e isto para a honra do seu Senhor. Assim, seria de proveito se muitos obreiros do tempo presente agissem do seu modo. Se sofreu necessidade de alguma coisa, bem que sofreu, 2 Coríntios 11:27. Sofreu muito honradamente, sem se deixar dominar pelo interesse próprio pessoal, materializado, cuidando sempre em despertar o dom de Deus que nele estava e também operava em proveito das almas, o que não tinha com individual domínio, embora cuidando delas, das almas, com o zelo do Espírito Santo, chegando mesmo a declarar: e oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, 2 Coríntios 11:28. Dessa forma se expressou aquele homem de Deus que não permitiu-lhe que fosse roubada a unção recebida do alto, pois reconhecia o dever que lhe foi imposto, cuja coroa ou recompensa nem o universo em montante de ouro lhe pagaria. E outra vez assim se expressou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque não me deixarei levar por nenhuma delas. Não era um desinteressado nem descuidado no sentido espiritual do seu ministério.
e sim com respeito às coisas desta vida. Ele podia aconselhar com o exemplo pessoal aos seus filhos segundo o Evangelho: tendo o que comer e com o que vos cobrir, estai com isto satisfeitos. Paulo considerava-se diante de Deus e dos irmãos como um simples tarefeiro na administração dos dons que recebeu. Concluía, pois, que terminando a tarefa, Deus podia colocar outro no mesmo posto ou lugar, porque o verdadeiro cargo é do Senhor e não dos homens. Se alguns pensam ao contrário, serão desonrados no seu desempenho. Bom será sofrer tal qual Paulo, permanecendo fiel e zeloso, podendo dizer: importa por muitas tribulações entrar no reino dos céus. Para melhor compreensão, leia-se o seguinte: em direito administrativo, que é o mais diretamente vinculado com a pessoa jurídica do Estado, há 2 pontos importantes de estudo dentro desse ramo do direito, os quais são vacância e provimento dos cargos ou funções públicas do Estado ou encostado a ele. Importante: a vacância e o provimento são pontos executivamente correlativos, um dá ao outro, existindo um, o outro desaparece. Daí a razão porque o governo, que é o administrador do Estado, querendo nomear pessoa para ocupar determinado cargo ou função, no caso cargo ou função pública, procura antes saber da vacância ou ainda cria o primeiro para dar-se então o provimento. Do contrário, pode nomear tal pessoa como ocupante de cargo ou função excedente. Conquanto que o governo, que é o verdadeiro dono do cargo, muito embora, em nome do Estado, nomeia para ocupá-lo quem achar capaz, aprovado, principalmente tratando-se de cargo de confiança. Do mesmo modo, Deus faz na sua seara, nomeia quem merece sua aprovação. O ocupante servo é dele, Deus, e dele também é um ministério, o dom. É prejudicial que muitos em nossos dias não entendam assim. O fim de muitos tem sido ruinoso por materializarem o que receberam para executar espiritualmente, a ponto de não mais discernirem se estão trabalhando ou dando trabalho, construindo ou destruindo, vivendo na vontade de Deus ou no próprio homem, pregando o evangelho da salvação ou recitando discursos inarmoniosos com o valor da palavra. E não mentimos no que vamos dizer. Muitos chamados para o desempenho do sublime trabalho, por não perseverarem na sã doutrina, segundo as Escrituras, por se apegarem mais às comodidades e aos campos, têm perdido tudo. A graça, a autoridade, o rebanho, muitas vezes já cansado, o cajado, e permita a Deus que sejam poucos os que têm perdido até a coroa da vida. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Paulo sofreu por Cristo, vivendo em Cristo, sem murmurar, sem contender indevidamente com seus irmãos, e por isso foi vitorioso até o fim, chamando o seu tempo de trabalho de um bom combate. Finalmente, se fôssemos citar quantos trechos admoestativos de Paulo existem nas Sagradas Escrituras, tomaríamos tempo e espaço. Preferimos encerrar aqui, indicando outra parte da Palavra de Deus,
escrita por outro apóstolo que foi Paulo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 2 de Pedro 5, 2 e 4. Cícero Severo dos Santos, 1960.